No vídeo anterior, a gente falou de como fazer para ter sucesso com aquela garota que já deu fora em mais de metade da festa. E nesse vídeo, a gente vai um pouco além. A gente vai falar sobre ter sucesso com qualquer garota e ainda dominar alguns grupos sociais. Então... Bom, depois que a gente fez o vídeo anterior falando sobre neg, algumas pessoas vieram perguntar a diferença entre neg, push and pull e cuck and funny. E até questionaram se algumas dicas, alguns exemplos que eu utilizei ali não tinham sido mais voltado ao cuck and funny ou não tinham sido um pouco de push and pull do que o neg em si. E eu vou te dizer que quando você começa a trabalhar com tática ao invés de trabalhar com técnica, é muito difícil você separar uma coisa da outra, porque a tática, na verdade, ela é um conjunto de técnicas. Então você começa a acoplar, a misturar algumas coisas, a fazer, sei lá, um megazord aí, de forma que você consiga muito mais poder na interação, de forma que você consiga muito mais domínio e que a coisa vá ficando cada vez mais natural. Mas eu acredito que seja, sim, importante a gente diferenciar essas três coisas, deixar bem claro o que é o neg, deixar claro o que é o cuck and funny, deixar claro o que é o push and pull. Bom, como a gente já fez um vídeo falando sobre neg, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá, ou se você quiser dar uma revisada, dá uma olhada lá, tá um vídeo bem bacana. E só para contextualizar aqui, eu falei lá que o neg é uma tática, de novo, não uma técnica, e sim uma tática, onde você cria um vácuo para que a garota se requalifique, ou para que ela comece a se qualificar. Muita gente utiliza o neg como uma técnica de desqualificação. Eu particularmente condeno essa prática, porque eu acho que no momento que você precisa desqualificar alguém para nivelar valores, significa que o seu valor está muito abaixo. Então, ao invés de você levantar o seu valor, você acaba baixando o valor da garota. Não acho isso interessante. Eu acho isso... Eu brinco às vezes falando que isso é uma incapacidade de aumentar o próprio valor. Mas essa brincadeira até tem um fundo de verdade. Algumas pessoas realmente utilizam o neg como uma forma de desqualificar, porque elas têm um pouco de medo de aumentar o próprio valor e ainda assim não conseguir atingir um patamar interessante para criar interação. E aí o que ele faz? Ele simplesmente baixa o valor da garota. Imagina o seguinte, você chega perto de uma garota que está lá, vamos colocar em números, está lá nível 8. E você chegou perto dela e você se sente com nível 6, 7. Como ela está acima de você, fica um pouco difícil você acoplar a ideia, você conseguir o domínio da situação, você conseguir ser o que muita gente se preocupa, ser o alfa ali. E aí o que o cara faz? Pô, ela tem um valor 8, eu tô com um valor 7. Ao invés dele se preocupar em ir para valor 9, ele se preocupa em colocar o valor dela 6. O que faz com que você tenha uma interação de baixo valor. A média da interação ali vai ser um valor mais baixo. Então, mas é dessa forma que muita gente utiliza o neg e eu sempre digo que eu condeno muito essa forma. Porque eu particularmente gosto muito de interações de alto valor. Então se eu chego perto de uma garota que está ali com um valor 8, eu quero colocar o meu valor 9. Se ela está ali com o valor 9, eu quero colocar o meu valor 10. Para aumentar o valor da interação. E sinceramente eu acho que quanto maior o valor da garota, maior a sua necessidade de buscar um alto valor também, e com isso você acaba tendo um crescimento bem interessante. Então, de novo, só para contextualizar aí, o neg, para mim, ele não é uma técnica de desqualificação, ele é uma tática de criação de vácuo para qualificação ou para requalificação. Nas artes marciais a gente fala de vácuo da seguinte forma: imagina um confronto de forças ali, uma força se empurrando contra a outra, se projetando contra a outra, e as duas competindo força mesmo, fazendo meio que um cabo de guerra ali. No momento que você cria um vácuo, essa força que estava vindo contra você, ela meio que passa direto. E quando ela está passando direto, ela precisa de alguma coisa para se agarrar. Em termos de arte marcial, normalmente é nesse momento que você consegue um nocaute, né? A força veio na sua direção, você criou o vácuo e aí você consegue um nocaute ali.
Quando você fala com isso com relação a garotas, você criou um confronto de força ali, você está colocando a força numa direção, ela está colocando a força em uma direção oposta. No momento que você cria o vácuo, ela vai tentar se agarrar em alguma coisa. Ela vai meio que passar direto e tentar se agarrar. E adivinha em que ela vai se agarrar? Ela vai acabar sendo obrigada a se agarrar em você. E aí a técnica teve um sucesso legal, a tática teve um sucesso legal e sua estratégia foi brilhante. Então, só para complementar talvez o vídeo anterior, busca sempre utilizar o neg de uma forma mais inteligente. Não usa o neg como uma tática onde você vai baixar o valor dela. Usa o neg como uma tática de aumentar o seu valor e fazer com que ela queira aumentar o valor dela também. E no momento da interação, vocês vão começar a ter uma interação de alto valor, aumentando cada vez mais ainda o valor dessa interação. Com relação ao push and pull, o push and pull ele se diferencia do neg pelo seguinte, na verdade ele é o mais diferente das três aí. O push and pull ela é uma tática de alternação de impulsos, alternação de estímulos. Você dá um estímulo positivo e depois dá um estímulo negativo e depois dá um estímulo positivo de novo, fica alternando entre o positivo e o negativo aí, entre esses vários estímulos, e você causa uma dinâmica, você causa uma sinergia mais interessante, você causa um movimento muito maior, usando essa alternação aí, essa alternância de estímulos. O Johnny Vice tem um vídeo muito bacana no canal Titan Wings, onde ele fala do push and pull, e é um vídeo bem bacana. Ele tá lá fazendo o vídeo e de repente ele chama a Ju para fazer o vídeo com ele, e ele começa a utilizar algumas táticas de push and pull com ela, e meio que ela nem percebe no começo, e ele vai nivelando do lado. O vídeo é bem bacana, vou deixar aqui na descrição também. Eu tenho pouquíssimo a acrescentar desse vídeo dele, porque é um dos vídeos mais geniais, ficou muito espontâneo. Então vou deixar aqui na descrição o canal do Johnny também, vale a pena vocês seguirem o Titan Wings. E depois que você pega lá o vídeo que eu estou falando sobre o neg, o vídeo que o Johnny está falando sobre o push and pull, você já começa a entender muito melhor como você consegue acoplar todas essas táticas, como você consegue misturar um pouco disso e fazer uma interação bem dinâmica. E aí chega a questão do Cooking Funny, né? O que é o Cooking Funny? O Cooking Funny é uma técnica? O Cooking Funny é uma tática? Qual é a grande ideia aí? E, novamente, muita gente utiliza o Cooking Funny como técnica. Como fazem com o neg, utilizam o neg como técnica, e eu digo que é tática. Utilizam o push and pull como técnica, novamente eu digo que é tática. E aí você já deve estar pensando, beleza, a galera usa o Cooking Funny como técnica, Gustavo também vai dizer que é tática. Não. Na verdade, o Cooking Funny, pra mim, ele não é nenhuma técnica, nenhuma tática, nenhuma estratégia. O Cooking Funny é uma postura. A ideia do Cooking Funny é você fazer um humor arrogante, né? Então você joga um pouco de arrogância, você joga um pouco de prepotência, mas você mescla isso com um pouco de humor, faz a parada ficar bem light aí, e a parada passa bem tranquila. Você não passa nem como arrogante e nem como o macaquinho de circo. A ideia do Cooking Funny é justamente você não trabalhar com extremos, porque se você for muito arrogante, você vai passar como um completo, sei lá, como um completo babaca, como um completo idiota. E se você usar muito humor, você vai passar como palhaço ou como um macaquinho de circo. Então a ideia do Cooking Funny é você mesclar um pouco o humor e a arrogância, a prepotência e o bom senso ali, e a diversão na interação. E o Cooking Funny, eu digo que ele é uma postura pelo seguinte: por mais que você utilize só uma frase ali arrogante e bem-humorada, você já assumiu uma postura de humor arrogante. E essa postura, ela é muito interessante para as pessoas. Talvez o Cooking Funny seja a arma mais poderosa que a gente pode ter numa interação. Só que, novamente, ela vai precisar de muita espontaneidade. Porque eu vejo muita gente, às vezes, pegar uma frase enlatada de Cooking Funny e achar que assumiu a postura, e não é por aí. Às vezes a garota vai lá, toca no cara, o cara fala assim: peraí, pra tocar em mim tem que pagar. Beleza, se você tem uma postura de humor arrogante, isso vai ser legal. Se você não souber manter essa postura, desculpa, cara, mas você vai estar passando por idiota. Ela vai olhar e falar assim: tá legal, cara, desculpa aí, tchau.
porque você não conseguiu assumir a postura, você não conseguiu ir além da frase. Na verdade, eu digo que o Cacophony é uma postura porque ela precisa de muito mais do que uma frase. Ela precisa de uma linguagem corporal, ela precisa de um sorriso na hora certa, ela precisa de um olhar na hora certa, de uma entonação na hora certa e ter um termômetro também com a garota ali. Não simplesmente jogar uma frase aleatória porque você viu o escrito, porque você leu o material do D'Angelo, que é um gênio aí do Cacophony. Aí você lê o material dele e fala, cara, eu vou usar isso aqui. Com a próxima garota que chegar perto de mim, eu vou usar esse aqui enlatado. E aí, simplesmente você vai falar e não vai ter o efeito, porque ao invés de você tentar assumir a postura, você tentou decorar uma frase, você tentou fazer um enlatado aí que nem sempre vai funcionar de uma forma muito bacana. Então, quando você vai trabalhar com o Cacophony, você usou o neg ali como uma técnica de requalificação, de criação de vácuo, você está brincando um pouco com push and pull, você dá um estímulo positivo, um estímulo negativo, bota a garota um pouco para longe, depois puxa ela um pouco para perto, fisicamente, ou com palavras, ou com olhares, sei lá, com atitudes, mas fica intercalando essa sensação de distanciamento, aproximação, gera esse movimento e de repente você joga o Cacophony no meio e de repente você é um cara bacana. Eu digo que, eu até falei no começo do vídeo, que esse era um vídeo que ia ajudar muito na interação social, justamente por isso, porque se você se preocupa em fazer Eu tô na praia, então deixa eu só passar o som aqui. Peraí. Odeio funk. Mas enfim, vamos voltar aqui. Então, assim, no momento que você coloca um pouco essa interação, eu me perdi completamente, peraí. Então, assim, no momento que você coloca a interação de uma forma a misturar táticas, a misturar posturas, a buscar ser o mais natural possível, a coisa começa a ficar bem interessante. A interação em si começa a ficar bem interessante, começa a ficar com valor bem elevado e fica uma interação gostosa, fica uma interação espontânea e aí as pessoas que estão próximas começam a se contagiar com isso e de repente você abriu um set, começou a brincar um pouco ali, a usar uma ou outra técnica, uma ou outra tática, só que já está incorporada a você, assumiu uma postura diferente e de repente aquele set todo está prestando atenção em você. De repente aquele set todo te colocou como o líder ali. Pode ser um set que você chegou e não conhecia absolutamente ninguém. Tem ali 5, 6, 10 pessoas conversando, você chega, puxa assunto, você é interessado numa garota, fala uma ou outra coisa com ela, joga um ou outro neg, faz um pouco de push and pull com ela, usa uma postura Cacophony com um grupo e de repente o grupo todo assumiu você, absorveu você como parte do grupo e melhor, absorveu você como líder daquele grupo. Então a ideia de você usar o Cacophony como postura é essa. Foge da técnica, foge do... Não te digo fuja completamente do enlatado, porque às vezes é bom você ter um ou outro enlatado na manga, mas busca sempre a naturalidade. Quanto mais natural você for, mais facilidade você vai ter de interação social, mais facilidade você vai ter com as garotas, porque você precisa jogar no piloto automático, não tem jeito. Se você ficar sempre preso à técnica, desculpa, cara, você vai ser um eterno escravo. Então se liberta. Pega uma técnica sim, mas absorve essa técnica para você. Então essa é a ideia. E com relação ao Cacophony, existem uns enlatados bem bacanas aí do D'Angelo, mas cria o seu próprio, não tenta ficar só copiando quem já fez, ou você viu alguém dar certo e vai tentar fazer a mesma coisa. Não, cara, se for o teu estilo, se você achar que dá para assumir uma postura Cacophony, cria a sua postura Cacophony, não as suas frases de humor arrogante. Cria uma postura mesmo, cria uma interação dessa forma. Tem um que eu sempre uso, que faz parte de mim, na verdade não é um enlatado mais. Na verdade, pra mim mesmo, isso nunca foi um enlatado. Eu sempre brinco, às vezes estou conversando com alguém, e aí chega uma garota perto e eu falo, vem cá, dá um abraço. E aí quando ela vem me dar um abraço, eu falo assim, cara, só não abusa. Tipo, de uma forma bem arrogante, só não abusa. E aí eu vou lá, dou um abraço nela e tal. Aí depois que ela solta um pouco, eu viro e falo assim, tá, vem cá, agora pode abusar um pouco.
Então assim, eu tô dando a ordem ali, eu tô ditando a regra ali, e foi uma brincadeira, foi um pouco arrogante, jogou um pouco de humor, mas de qualquer forma é uma postura, entendeu? Ou então você tá conversando e ela vem e toca em você, você fala, peraí, olha o autocontrole. E aí é um neg que o Mystery usa, desculpa, é um Cucking Funny que o Mystery usa, é um Cucking Funny que o DeAngelo usa, do tipo, cuidado com a mercadoria, ou então se segura um pouco, não avança, não se joga, entendeu? E você fez aquilo de uma forma brincando, você fez aquilo com um sorriso bacana, você fez aquilo com uma entonação legal. E o legal do Cucking Funny, eu digo que é uma das coisas mais poderosas, não pelo que você faz naquele momento, não pela postura que você assume, mas pela mensagem que você passa entre consciente e inconsciente. Porque no momento que você usa um Cucking Funny, conscientemente, a garota vai assumir aquilo como uma brincadeira. E ela vai jogar aquilo pra mente como uma brincadeira. Só que o inconsciente vai começar a trabalhar como se fosse sério, como se a sua frase fosse de um alto valor mesmo. E na verdade você começa a assumir uma postura de alto valor e o inconsciente dela começa a trabalhar da forma, cara, esse cara tem um valor fantástico, esse cara tá com um valor bem acima aí do que a gente está acostumado, do que a gente vê no mercado aí. Então, não vou ficar falando aqui sobre tática, sobre técnica, não vou ficar falando aqui sobre enlatados. A ideia aqui é que você consiga assumir a postura. Então essa é a dica desse vídeo, essa é a dica, talvez seja a maior dica que você possa ter em termos de sedução. Talvez não necessariamente uma dica técnica de pegação, mas se você consegue assumir uma postura dessa forma e não ficar preocupado em trabalhar com técnicas e táticas, olha, eu sem dúvida nenhuma posso te dizer que no momento que você absorve a naturalidade, que você absorve a postura, você se torna uma pessoa diferente. E como eu costumo dizer, você se torna um imperador social. E, cara, se a sua preocupação são garotas, se o seu trabalho é em cima da ideia de conquistar garotas, você pode ter certeza que o imperador social tem muito disso. Fica essa dica aí pra você e aproveita.